Esse é o Grand Round do Orbit. Aqui a gente discute a metodologia Orbit de raciocínio clínico e cirúrgico para você colocar em prática no seu dia a dia. Escutando os casos que a gente discute aqui, você vai tendo os insights, vai pegando as principais mensagens e coloca em prática no seu cotidiano, na sua prática diária, para conduzir melhor os seus casos, potencializando o seu conhecimento e melhorando a visão dos seus pacientes. Eu sou Emerson Badaró. Hoje a gente tem como discutidores aqui o Roisman e o Edu Novaes, e o caso de hoje vai ser apresentado pelo Roisman. Então, Roisman, o palco é todo seu, fica à vontade, compartilhe seus slides aí com a gente. Então, esse é um caso que eu gosto muito, caso basal total do dia a dia, mas eu acho que vai levantar alguns pontos importantes aí para a gente mais na frente. Então, é um paciente, um homem de 60 anos, pertence diabético há muito tempo, super bem controlado, com a glicada de 10, e a visão 20/25, 20/40, aquela catarata incipiente com queixa de baixa de visão no olho esquerdo, tá? Então, essa é a retinografia do olho direito. A gente vê aqui um nervo com a escavação um pouquinho aumentada, talvez um 0,5, 0,6. Algumas hemorragias, alguns exudatos perimaculares, hemorragias na média periferia, que é o que dá para ver. Algumas alterações vasculares aqui, que podem representar irmas ou neovasos de retina. No olho esquerdo é um quadro muito parecido, mas fica muito mais evidente essa alteração inferior aqui como uma neovascularização retiniana, né? Então a gente vê essa fibrose, esse aspecto branco aí que normalmente está associado a uma neovascularização de retina. E aqui eu tive a oportunidade de fazer um anjo-OCT e fica bonito porque você, quando faz um anjo-OCT, você pega essa nem é a melhor segmentação para ver neovaso é uma segmentação na qual a linha de segmentação superior está no vítreo e a linha de segmentação inferior está na limitante interna, ou seja, sentada ali na superfície da retina, e você consegue ver exatamente o neovaso, porque o neovaso ele não fica na interface do vítreo com a retina, né? Então é ali sempre que vai ficar neovaso. Ou seja, você na verdade nem precisaria do anjo-CT. Na dúvida, um B-scan simples, você pega e passa ali onde está a suspeita do neovaso barra IRMA, ou versus IRMA, e você consegue definir isso com B-scan simples. Se tiver um anjo-CT, fica muito mais bonito. Se eu fizesse essa segmentação, eu não veria esses vasos mais calibrosos, vasos da retina superficial, mas veria tudo preto e o neovaso de retina brilhando ali. E aqui, só para demonstrar nessa outra região, uma possível IRMA, né? Esse stop vascular com essa anormalidade intra-retiniana, que é a IRMA em si. Então, você não vê nenhuma alteração no B-scan na interface vitro-retiniana. Então, é só uma imagem bacana, mas não tem a ver com o caso exatamente. Essa é a tomografia com mapa de espessura, então a gente vê um espessamento meio que difuso, mas inespecífico do olho direito, e no olho esquerdo esse espessamento perifoveal, né, que acaba afetando também a mácula, mas principalmente dessa região temporal superior à fóvea. Eu não sei se vocês querem parar para discutir alguma coisa até agora, ou eu sigo o jogo aqui. Ô, Rosman, eu acho que assim, quando a gente tem neovaso, né, eu não vi que... Você chegou a descrever a periferia, como é que estava? Vi que parecia ter algumas marcas Tinha de neovaso. lente. Tinha um neovaso e uma... Mas não tinha não tinha marca de laser. Não tinha marca de laser, não. E bota de novo na retinografia Isso.
você consegue ver que parece ter um aspecto de cicinata ali, né? Naquela região onde o mapa de espessura deu aumentado, né? Parece. Não, parece. Bem, eu acho que não tem muito mistério para esse caso. Eu acho que eu faria panfoto e eu faria um laser focal nesse aneurisma, nessa cicinata aí. Adoro, o O que você acha? Badarossi faria diferente? Não, eu acho que nessa foto aí, uma coisa que chama muita atenção é essa cercinata, né? Esse aspecto dos exudatos duros em formato circular, com uma área de vazamento no centro, é bem característico de que ali é uma fonte de um vazamento. E eu concordo que a gente deve fazer um laser pelo mínimo focal ali, né? Fazer um laser focal naquele ponto ali para eliminar essa área de vazamento e tentar ver se absorve melhor esse edema. O Uma legal coisa disso. que me chamou a atenção na hora que você estava comentando sobre a imagem do olho direito, Rosman, é que esse é um composite, né? Uma imagem montada de acordo com várias fotos diferentes. Uhum. E eu acho que uma imagem dessa ela não substitui o exame clínico na questão de que pode existir artefatos que anda quando o software vai juntar uma imagem com a outra, ele acaba que junta um vaso um pouquinho, né, do lado do outro, não junta perfeitamente. E aí tem que tomar cuidado para não julgar as coisas só pelas fotos, porque às vezes a gente tem o suspeito de alguma alteração vascular que não condiz exatamente com a realidade. No olho direito deu para ver isso daí na região temporal superior lá, mas e por isso que eu falo que ali, na região superior ali, a imagem está É um um pouco fora artefato. da. É, Ah, e aqui, né? aí, Tá. isso aí que eu tô falando. É. Então, eu acho que a descrição do exame clínico que você fez aí é lógico que já é o suficiente, mas só para a gente lembrar também de que na hora de olhar a imagem de composite, que a imagem nem sempre ela se encaixa perfeitamente. Muito Manda ver, bem. Rosa. Esse paciente, eu concordo totalmente com vocês. Alguém faria anti-VEGF? Pô, Rosa, não é uma opção ruim, não, né? A questão é diminuir esse. A gente poderia pensar em fazer um anti-VEGF, diminuir esse edema, fazer um laser com uma fluência menor, e até ali naquela região inferior aqui do olho direito também. Ali acho que já está longe do centro da FOV, né? Pensando bem, acho que ele já está longe para fazer um laser focal. Mas a outra opção de fazer anti-VEGF também para secar um pouco esse edema até não é uma opção ruim, não. É uma coisa a se considerar. A questão é É. que essa cuidade de 20/40 aqui também não é uma cuidade ruim. Não é uma cuidade ruim. E eu expliquei para o paciente, eu sempre explico, né, que um laser focal ele poderia perder um pouquinho de uma, de algum nível de sequela do tratamento com laser na região perifoveal. Ele acabou preferindo fazer o anti-VEGF. Eu concordo que são duas grandes opções aí para início de tratamento. E, óbvio, além da panfotocoagulação nos dois olhos, que era uma retinopatia proliferativa. Então, aqui está o laser, a panfoto, depois de feita no olho direito, a panfoto, depois de feita no olho esquerdo. E, perdão, acho que isso daqui eu já tinha feito 3 injeções no olho direito, no olho esquerdo, né? Então, a gente vê que após 3 injeções no olho esquerdo, não teve uma grande variação, mas no olho direito teve uma piora, talvez relacionado à panfotocoagulação ou talvez relacionado à própria progressão da doença. O Roger, Fala. bem, falando sobre a conduta, né? Eu acho que o que é importante a gente lembrar aqui, né? O protocolo, vocês comentaram sobre o tratamento do anti-VEGF, né? Lembrando que a gente pensou por causa do edema, mas a gente tem que lembrar que ele tem uma neovascularização e a gente vai lembrar do DRCR-NET, protocolo S, né? Que tratou com o anti-VEGF. E uma coisa que sempre preocupou alguns retinólogos era justamente que quando você para de injetar, você trata um paciente com retinopatia diabética proliferativa, neovascularização se trata com anti-VEGF, você melhora essa neovascularização, teoricamente sem deixar sequela. Mas uma grande preocupação é que uma vez que você para o anti-VEGF, o paciente pode voltar a neovascularizar. E aí eu já citei algumas vezes em algumas discussões no Orbit, que teve um estudo que viu os pacientes que fizeram panfoto e viu os pacientes que fizeram anti-VEGF e perderam o segmento.
Os pacientes que voltavam com a panfoto pronta, eles mantinham a visão. E os que estavam com anti-VEGF voltavam com quadros muito ruins, porque piorava muito, porque não tinha um laser para segurar. E eu estou comentando isso aqui porque eu acho que a sua conduta foi perfeita. Você fez a panfoto associada ao anti-VEGF, porque aí você ataca pelas duas frentes. Isso dito, olhando agora esse follow-up, uma coisa que eu acho que a gente tem que pensar, por que apareceu um edema num paciente que você tratou super bem com panfoto, etc. Claro que ele pode descompensar, mas uma alteração que eu acho que a gente pode procurar, que deve achar por aí, são os TELCAPs, né? Que são aqueles aneurismas que podem aparecer e eles acabam exudando, fazendo um edema retiniano. Às vezes é essa a questão. E aí um laser focal talvez caísse bem. Concordo totalmente. Eu já tinha proposto o laser focal desde o começo. Ele já era um paciente que ele já vinha com uma resistência do laser focal. Na verdade, não fui eu que eu, obviamente, eu sempre oriento, mas não fui eu. Ele já veio com uma resistência ao laser, sabe? Até o laser de panfatocoagulação que era extremamente necessário, claro. E eu concordo. Se você olhar aqui na tomografia, a gente vê um aneurisma aqui, né? Tá vendo aí? Não, vocês conseguem ver? Ah, dá para Então, ver. esse aneurisma é o responsável, enfim, um grupo de aneurisma é responsável por esse edema, tá? De qualquer forma, diante dessa resistência dele, o que me restou nesse momento, depois da panfoto feita, realizada, foi tentar trocar, já que eu achei a resposta ao tratamento com a injeção do olho esquerdo muito ruim. Então, eu optei por trocar pelo aflibercept. E aí, o engraçado é que o olho direito teve uma grande resposta, talvez por ser um edema mais recente, né? O esquerdo era um edema mais antigo, e o esquerdo, a mesma coisa. Dá para ver também aqui alguns aneurismas aqui na tomografia, né? Eu falei, aí ele já estava depois de 6 injeções no olho esquerdo, ele falou, bom, deixa eu esperar um pouquinho, quero dar uma descansada, ver se o que acontece. Então, depois desse um mês de acompanhamento de observação, se você for reparar, esse edema do olho esquerdo deu uma pioradinha, né? Ampliou um pouquinho a área dele, e o direito se manteve estável. Mais 3 aplicações no olho esquerdo. E aí o edema do olho direito começou a voltar, o espessamento, e o edema do olho esquerdo começou a invadir mais o centro da fóvea, né? Você vê que aqui, antes a fóvea, ela tinha, vou até voltar um pouquinho, a fóvea tinha um aspecto um pouquinho menos irregular, e agora esse edema já está invadindo a fóvea, ela já não faz mais a depressão foveal. Depois de muita insistência, ele aceitou fazer o laser focal. A gente agora já estava falando de 9 aplicações no olho esquerdo e 3 aplicações no olho direito. E eu já sabia que era um bom paciente para laser desde o começo. Eu concordo 100% com vocês. Ele tinha uma cicinata ali, né? E aí eu orientei de novo, sentei para conversar. Falei, olha, agora, rapaz, a gente já está tratando. Vamos tentar o laser focal. Vou fazer com carinho. Não vai pegar, não vai perder visão, não vai fazer nada. E aí, depois do laser focal aplicado, olha lá, o edema desapareceu, tá? Então, vocês falaram a dica da cicinata. A dica da cicinata é muito importante. Ela aponta praticamente, ela grita onde está o problema, né? Então, o problema está no meio da cicinata. E não só a cicinata, mas mesmo que não tivesse a cicinata, ele era um edema, inicialmente, um edema extrafoveal, né? Ele pegava a borda da fóvea, mas ele não afetava a fóvea diretamente. Então, ainda que não tivesse a cicinata, eu acho que a gente tem que olhar esses edemas extrafoveais com muita atenção, com muito carinho, porque você vê o quanto de custo de gasto eu tive com esse paciente para ter uma resolutividade ridícula, e aí quando você passa por um tratamento que existe há 40 anos, ele teve uma resolução, né, importante. E eu digo isso porque eu acho que é isso que acaba sendo o principal ponto que diferencia o bom especialista
vamos dizer, do injetador, né, que muitas vezes nem retinólogo é isso, é você conseguir fazer um tratamento que hoje em dia talvez muitos programas de fellow não ensinem ou não dê a atenção necessária, e no paciente como esse que ia começar a entrar naquele ciclo de troca por isso, troca por aquilo, aí faz os urdex, aí pega catarata, pega glaucoma, pega, né? E aí você começa a entrar naquele ciclo ali né, quando as coisas começam a não funcionar, e poderia ter resolvido de uma forma muito mais simples. Aí só a imagem do olho da tomografia do local ali onde foi aplicado o laser, então a gente vê aqui algumas áreas de atrofia da retina externa, então, obviamente, essa orientação em relação à perda da retina externa local ali vai acontecer, né, com laser. Então, esse não é um laser sublimiar, é um laser limiar, então vai ter que ter lesão retiniana para funcionar, apesar de ser uma lesão retiniana focal. E aqui a gente vê no próprio infrared ali da tomografia, onde tinha ali as hemorragias, e depois com as marcas de laser, você vê que as hemorragias absorveram esse aspecto aqui de edema, e aqui as marcas de laser mantendo uma certa distância ali para o centro da fóvea, digo, pelo menos metade de um disco ali. Quer dizer, você vê que não está longe, né? Está perto da fóvea. Então, obviamente, é um laser que tem que ser cuidadoso, não dá para ser grosso. Mas tem uma margem aqui de mais de 500 micras da fóvea, que é o mínimo necessário para você tratar. Então, o aspecto da tomografia é muito melhor. Hoje, você vê que a fóvea está bonitinha, tem ali um cistinho aqui, outro ali, uns exudatos aqui, outro ali, mas é uma outra retina, né? E esse paciente, depois eu perdi o acompanhamento dele, mas pelo menos um ano depois eu vi e estava sem edema, então deu certo, né, o tratamento com laser. Isso aí é uma coisa super importante que você está falando, Rasmo, que é a longevidade também do tratamento, porque uma vez que você esclerosa aquele aneurisma que estava vazando, só se abrir outro aneurisma em outro local, ou que vai voltar a estudar naquela região ali. Então, realmente, esse insight aí, eu acho que o ideal, assim, a gente não tem que ser categórico de falar que nunca é sempre, né? Assim, a gente tem que ter sempre esse cuidado, que nunca é só laser, nunca é só anti-VEGF, nunca é só Lucentis, nunca é só ALI, nunca é nada. A gente tem a possibilidade de fazer uma conjugação de medicamentos, de técnicas de tratamento. Tem hora que, a princípio, pode ser melhor fazer uma anti-VEGF, depois, em outro ponto, vai ser melhor fazer o laser. Depois, a gente vai usando essas armas todas aí, tateando. E eu acho que isso é essencial para um bom especialista mesmo. A gente saber que horas tem que usar cada arma, de acordo com a retina do paciente, de acordo com o status da doença também. E é uma discussão que a gente tem às vezes, se o caso que vai bem, né? Então, não é essa a parada. Mas o caso que não vai bem, tem que dar uma parada para olhar com calma, né? Talvez se ele tivesse respondido bem o anti-VEGF, tivesse permitido uma extensão a cada 3, 4 meses, eventualmente uma interrupção do tratamento, talvez não tivesse feito, não teria insistido para fazer o laser, que eu também concordo que era o melhor tratamento desde o começo. Mas a resistência dele vai levando a gente, ainda que eu não tivesse pensado no laser, e ainda que ele não tivesse essa resistência inicial ao laser, se não vai bem, a gente tem que parar para pensar, né? Não adianta eu ficar, não, vamos fazer aqui até água mole em pedra dura com essa injeção. É hora de parar para pensar, como a gente discute várias vezes, né? Abrir o leque aí de opções de tratamento. Mas assim, o que eu acho bonito desse caso, além, obviamente, da resposta, é o lembrete do laser para o fellow, né? Para a pessoa que está terminando agora, que eventualmente teve pouca acesso ou disposição ou disponibilidade de levar um paciente, olhar que tem um edema extramacular ou que um edema, um acessinato um pouquinho fora e pegar, tirar ele do ambulatório, levar para a coisa do laser e tentar fazer um laser. Isso é um salva-vida aí, né? Esse é um exemplo de uma coisa que é recorrente no nosso dia a dia. Uma coisa que eu queria acrescentar aqui é que
O Rosman falou que é um tratamento de 40 anos, né? E apesar de ser um tratamento antigo, a gente foi aprendendo e foi mudando, né? Como a gente faz o laser. Então, hoje o laser ele tem um dano, né, muito menor do que o que ele causava. Eu digo dano versus resposta, né? A gente tem um dano menor com a mesma resposta hoje em dia, né? A gente aprendeu alguns parâmetros novos, né? Como, por exemplo, quando a gente vai chegar mais perto da FOV, fazer um laser focal, a gente tende agora a usar a exposição muito menor. E a gente sabe que quando você usa uma exposição baixa, né? Alguns lasers conseguem botar 10, 20 milissegundos, outros acabam tendo que ter 50 ou 100 milissegundos. Mas quando você usa uma exposição menor, você tem um pouquinho mais de segurança de chegar perto mais perto da fóvea, porque a lesão expande menos, né? Ele tende posteriormente a crescer menos, né? Então a gente aprendeu muito isso com laser. Uma coisa que eu acho importante, né? O Rosman tocou bem no assunto, a gente tem fellows e residentes que estão terminando e vão para cidades de interior ou alguns lugares em que eles vão tratar retina, tratar glaucoma, etc. Como é que a gente faz o laser na cicinata, né? Lembrar que a cicinata ele tem aquele aspecto circular, mas o vilão está no centro. O vilão é o aneurisma que está deixando todo aquele lipídio, todo aquele líquido extravasado no centro dele. Então você tem que ir no centro. Você tem que ir no centro da cicinata. Muitas vezes, se você achar o aneurisma, você pode ir só no aneurisma, né? Que você resolve o problema. Uma coisa que eu quero perguntar para o Rosman, né, que tem muita experiência com laser micropulso, existem alguns artigos que mostram, né, a utilização de micropulso em edema macular. O que você acha, Rosman? Você acha que é uma boa opção? Quando você pensaria em aplicar essa metodologia de tratamento? Não, só para deixar mais uma orientação aí do laser, né? Então, esse laser eu fiz um laser verde, nesse caso, que eu usei uma lente master para aplicar, que é uma lente de mácula, com uma mira de 100 micra, uma potência. Eu gosto de deixar o tempo de exposição em 100 micra, oh meu Deus, em 100 milissegundos, e vou ajustando a potência, iniciando de 50 miliwatts, e vou aumentando na medida que eu vejo que o laser vai começar a ser limiar, vai começar a deixar uma marca. Obviamente, você vai fazer esse teste um pouquinho mais fora da fóvea, e na medida que você encontrou a marca que você quer, você vai em direção à fóvea. Em relação ao micropulso, em direção à fóvea não, né? Em direção à parte do edema que está mais próxima da fóvea. Em relação ao micropulso, o melhor caso para o micropulso é o caso que tem líquido subretiniano. Acho que sozinho o micropulso não tem potência suficiente para conseguir eficácia suficiente para tratar, mas ele pode muito bem servir de adjuvante em casos muito resistentes ao tratamento. Esse é um edema extrafoveal, mas se você tiver um edema foveal e resistente e com líquido subretiniano, o laser de micropulso pode ajudar bastante, né? E o laser de micropulso tem uma vantagem, que você pode cruzar a fóvea e não... Ele, teoricamente, a princípio, não é para marcar. Então, você tem segurança de cruzar a fóvea, o centro da fóvea ali, sem muito risco de dano permanente. É isso aí, fantástico. Caso do dia a dia, coisa que a gente vê na vida real, paciente com 10 de glicada, edema macular, e a gente não pode esquecer de associação de tratamentos mesmo. Acho que a associação de tratamentos é uma mensagem que a gente tem que sempre lembrar. E fotocoagulação a laser, o laser de retina, ele ainda é uma modalidade de tratamento muito boa, desde que bem indicado. E como eu estava falando, em associação as coisas dão mais certo ainda.
Aliás, desculpa, Badaró, deixa eu só finalizar, como o Edu falou do protocolo S, esse seria o caso modelo do protocolo S, né? Uma retinopatia proliferativa com edema de mácula. É a única situação que o tratamento com anti-VEGF para retinopatia proliferativa se mostrou custo-efetiva, né? Então, se você tiver sem edema de mácula, ele é muito mais caro, não é custo-efetivo. Com edema de mácula, ele é custo-efetivo. E se eu tivesse insistido com o anti-VEGF, te digo que ele, com a glicada de 10, que realmente era um cara muito ruim de controle, até me confundi, mas com a glicada de 10 e com esse edema de mácula, se eu tivesse insistido no anti-VEGF, certamente nessa altura do campeonato ele já estaria com edema pior, com a retinopatia mais avançada, teria aquele samba e não ia, eu não ia ter conseguido tratar o paciente, né? Então, eu sou um grande crítico do protocolo S, eu nem acho que eles fizeram a panfotocoagulação da melhor forma possível, usaram poucos. Eu acho que o protocolo S ele usa como critério eu não me lembro direito certinho assim os números, mas ele usa como panfotocoagulação em torno de 1.500 marcas, o que eu acho muito pouco. E, se eu não me engano, ele teve que refazer, acho que ele não me lembro certinho, mas ele teve que refazer ou completar a panfotocoagulação depois de completa em 50% dos casos. E você vai me desculpar, a minha panfotocoagulação, quando eu dou aquela martelada que ela está completa, meu amigo, para eu precisar fazer mais algum laser, eu nem me lembro, é muito difícil. Então, só o fato deles terem um monte de pacientes para recompletar uma foto que teoricamente era para estar completa já mostra que a torcida estava contra. Queria só fazer 2 comentários para adicionar. Eu acho que o Rodman lembrou bem, né, sobre o paciente ser modelo para o protocolo S, que é a questão dele ter uma neovascularização e edema de mácula. Mas uma coisa que a gente não pode deixar de comentar, tem que tomar muito cuidado com o anti-VEGF crunch, que eles chamam. Se você tiver uma neovascularização muito grande, com muita tração, toma muito cuidado para fazer o anti-VEGF, porque às vezes isso pode contrair e descolar a retina. Do mesmo jeito, nesses pacientes, você fazer a panfoto numa sentada só. Então, você pode abaixar tão abruptamente o nível de VEGF circulante que aquilo ali pode fazer uma contração e descolar, né? Então, eu acho que isso é muito importante. Agora, uma outra coisa que eu acho muito importante que o Rodman comentou, e eu acho que isso é uma mensagem importante, repara que o Rodman, ele tentou convencer o paciente desde o começo a fazer laser, e ele não conseguiu. E depois que o paciente ganhou confiança, né, no tratamento, você consegue. Então, muitas vezes, você precisa ter esse tempo com o paciente, explicar, mostrar e, entre aspas, ganhar o paciente para conseguir convencer. A grande vantagem do edema macular é que ele é muito mais, ele permite muito mais, ele é mais tolerante, né, no final das contas. Você consegue manter o cara com edema mais tempo e depois que você começa a tratar, ele ainda assim volta a uma visão melhor, apesar de que os estudos mostram que quanto mais tempo você demora para tratar, pior pode ser a visão, mas ele é muito mais permissivo do que, por exemplo, uma DMRI exudativa. Então, você tem que ter essa questão na sua cabeça na hora que você conversa com o paciente, porque uma coisa você pode deixar o paciente escolher até certo ponto, depois disso você também tem que tomar um pouco as rédeas da situação e falar, olha, daqui para frente é assim, cara. Se não for assim, não vai ser mais, né? Mas se aproximar do paciente, uma boa relação médico-paciente permite com que você consiga dar o melhor tratamento para o paciente, que às vezes ele não sabe qual que é. Fantástico, muito bom, caso do dia a dia, discussões práticas de tratamento que está na mão aí de boa parte das pessoas, laser, injeção, laser verde, né? Não é nem um laser fantástico, não é nada fora do padrão, e a gente consegue melhorar muito a vida dos pacientes fazendo do jeito certo. Esse que é o nosso objetivo aqui do nosso Grand Round do Orbit, é trazer casos do dia a dia e com dicas que você consegue realmente aplicar. Se você tiver gostado, encaminha para os seus amigos que estão precisando também receber essas dicas. Coloque em prática com os seus pacientes. E se você tiver algum comentário, manda aqui para a gente, que a gente vai discutindo também. Obrigado, Roisman. Obrigado, Edu. E até o próximo Grand Round do Orbit.